Acabou a temporada nacional do futebol feminino e é claro que a gente está de olho nas movimentações já para 2026, mas é claro também que ainda dá tempo de uma retrospectiva. Chega mais para a gente falar o que rolou no futebol de mulheres em 2025. Bem-vindos a mais um Copa Delas, eu sou Marília Rigoni e só para te lembrar que além do YouTube da TV Brasil, a gente também está na Rádio Agência Nacional, daqui a pouco vai aparecer para você o endereço para você também ir lá, já apareceu, tá aqui bonitinho para você ir lá também, baixar o conteúdo, utilizar, compartilhar para onde você quiser, estamos numa TV pública, você pode compartilhar. Muito bem. Bom, é o último Copa Delas do ano e por isso eu convoquei o time da TV Brasil, baile todo bom de todo para a gente falar dos destaques de 2025 e, claro, pensar também como é que vai ser a próxima temporada. Bem-vindas, minhas amigas Brenda Balbi, Luciana e Raquel Mota. Eu ia falar boa noite, não, mas bom dia, boa noite, sempre bom estar com vocês. Que legal estar com vocês, assim, me sinto bem honrada mesmo nesse baile, desse bonde todo aqui com a gente. Bom, vamos começar falando um pouco do que rolou no Brasileirão, que já que a gente é a tela do futebol feminino, a gente transmitiu aí várias partidas, a maioria das partidas do Brasileirão da Série A1, e aí eu quero saber do destaque de cada um, aquela, vou pegar na ferida, vai ter que lembrar, sim, senhora. Quero saber, Brendinha, o que você destaca desse campeonato? O que foi marcante para você? Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês também. Olha, eu acho que dá para destacar nessa competição foi, mais uma vez, termos uma temporada tão competitiva, né? E a tendência é que isso vá acontecendo cada vez mais. Para o ano de 2026, teremos aí 18 times, né? 18 times competindo na Série A1 do campeonato, então vai ficar ainda mais competitivo, mas falando de 2025, foi uma temporada muito incrível, em que times que a gente achava que teria ali um domínio um pouco maior, caso do Corinthians, não aconteceu. Foi uma disputa bem parelha ali com os adversários. Então, acho que destaco isso, a competitividade, que foi super interessante. Foi super interessante mesmo, assim. Aliás, teve uma partida que te marcou muito, alguma em específico? Olha, eu acho que a que a gente fez, Lu, no Estádio do América, lá em Minas, na MBH, Cruzeiro e Corinthians no Independência, o primeiro jogo da final. Pois eu ia falar justamente daquele jogo que não foi na final, não, mas foi o jogo que o Cruzeiro ganhou do Corinthians e todo mundo falou, ih, o que está acontecendo nesse campeonato, né? Que surpresa é essa, né? Foi bem no meio, assim, no iniciozinho do primeiro turno. Assim, exatamente. Ainda não tinha sido nas fases finais. Me marcou demais. Luciana Zogaibe, a nossa voz maravilhosa, eu quero saber, eu já tinha falado com você, que gol, né, que te marcou mais? Ela falou, mas eu narrei tantos gols, gente. Que bom que você está aqui com a gente, Lu. E aí eu queria saber também o que te marcou nesse campeonato e o que você espera para o próximo também. Boa noite, Marília, todas aqui. Eu fico nessa linha também aí da Brenda, né? Eu acho que essa questão da competitividade foi interessante a gente ver, né? O Cruzeiro chegar tão forte também. A gente já espera que para o próximo ano, né, talvez o Corinthians possa realmente ser destronado. A gente está vendo aí um Palmeiras, né, numa ascendente. A gente viu um Flamengo que também, depois de muito tempo, voltou a disputar ali as fases finais com a chegada da Rosana, que já saiu, que já está no Palmeiras e que já levantou troféu por lá. Então, essa dança, né, das cadeiras, essa questão também das jogadoras valorizadas, né, que saíram daqui para jogar fora do Brasil e mostrando também uma movimentação financeira que é tão importante também para que os clubes, né, tenham um olhar melhor aí para o futebol feminino. Clubes que subiram, no caso do Bahia, eu acho que ficou também um exemplo, né, de que é possível você subir e fazer uma temporada competitiva, e o Bahia provou isso. A gente via sempre essa questão dos times que sobem, acabam caindo, não conseguem, mas o Bahia não só ficou, como figurou ali também participando da fase de mata-mata. Então, acho que é essa competitividade mesmo. Em relação ao jogo que marcou, esse que a Brenda falou, pela questão da presença do público, né? Lá, né, que a gente precisa ainda, acho que, melhorar no nosso campeonato,
é essa melhor divulgação, atrair, né, os torcedores para os jogos. É ruim quando a gente transmite o jogo e a imagem não mostra, né, a torcida. Em alguns estádios, a presença da torcida, mesmo que pequena, ela fica do lado de cá, né, onde tá. Então, acho que também poderia se trabalhar isso em mostrar o público para que o que está em casa se sinta também, né, com vontade de estar ali, fazer parte dessa festa. E eu acho que esse jogo do Cruzeiro mostrou isso, né, a presença do torcedor ali apoiando, com muita festa na chegada das jogadoras, e a campanha ali também, é claro que motivou. E a final, que a gente teve mais uma vez, casa cheia. Então, eu queria que esses jogos pudessem ser replicados durante todo o campeonato, a gente pudesse atrair mais torcedores também para o próximo ano. É isso aí. Marília, vou só fazer uma errata aqui, que o Cruzeiro não venceu o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Na verdade, foi no ano passado, que foi uma goleada de 7-2 contra o Corinthians. Só que esse ano eles se enfrentaram tanto e duelos tão competitivos que realmente confunde. A gente fez muitos jogos esse ano. Mas é isso. Criou-se uma rivalidade entre Cruzeiro e Corinthians. E eu acho, né? que essa pitada aí das torcidas, né? A torcida do Cruzeiro que mostrou e aí criou-se então esse clima de rivalidade que eu acho que, na verdade, assim, bem saudável, né? Sim, porque e teve duelo delas respeito. também na Copa do Brasil, né? Que empataram em 1-1, e aí nos pênaltis o Corinthians venceu também. Então, criou-se, de fato, em 2025 essa rivalidade por serem dois times que estão investindo ali no futebol feminino e que protagonizaram aí, né, uma temporada muito interessante. É verdade. Raquel, a gente sempre fala do Corinthians porque a gente fala desse time que é uma referência e continua a ser, o clube a ser batido, né? Em 2026 vai ser a mesma coisa. Pois é, mas aí, Marília, eu já puxo por um outro lado. Antes de tudo, muito bom estar com vocês, muito bom fazer o último Copa Delas, estar aqui. Olá, Marília, Brenda, Zugarbi, vocês estão nos acompanhando em mais um Copa Delas. Então, Marília, quando a gente pensa realmente no Corinthians, é o time a ser batido, mas o Palmeiras já vem mostrando que é um time que pode dar muito trabalho e ser aquela pedra no sapato do Corinthians. A gente viu isso agora no Paulistão, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e como o Palmeiras também fez uma excelente temporada no Campeonato Brasileiro. Claro, pegou um Cruzeiro que fez também uma temporada absurda, né? Que foi muito bem no primeiro turno, foi muito bem no segundo turno, acabou perdendo ali na final do jogo que nós fizemos, e para mim, eu particularmente, foi o jogo que mais me marcou durante todo esse ano, foi justamente ter a oportunidade de fazer uma final de Campeonato Brasileiro com a casa cheia, lá, né? Com a torcida presente, né? Com um Corinthians que chama fiel para participar. Então, para mim, isso é um grande diferencial desse time do Corinthians em relação a outros times que são tão ricos como, por exemplo, o Flamengo, né? Que se para mim tiver uma característica, um ponto negativo a destacar desse Brasileirão, para mim seria sem dúvida alguma postura da diretoria do Flamengo, que termina um projeto que tinha tudo para ser um projeto vitorioso, e isso explica principalmente a saída da Rosana, que vai para o Palmeiras. Então ela vinha fazendo um excelente trabalho no Flamengo, ali como técnica, deu cara àquele time do Flamengo, e agora o Flamengo vai perdendo importantes jogadores, já perdeu a Glaucia, que não estará na próxima temporada, e aí o Flamengo vai desmanchando uma equipe que tinha tudo para ser vencedor. Então, para mim, um caráter negativo, um destaque negativo desse Brasileirão, sem dúvida alguma, fica para o time mais rico do Brasil, que é o Flamengo. E aí fica aquela dor no coração do torcedor do Flamengo, né, que perdeu o Rosana, e a Rosana chegou lá com sangue nos olhos. Exatamente, com o time Palmeiras, ali na mão, com investimento, com um estádio para chamar de seu, que é o que a Leila tem feito, né? Com a questão do Palmeiras não jogar no Allianz, mas jogar em outro estádio, que é o estádio das Palestrinas. Então, isso demonstra uma responsabilidade e um respeito com a modalidade. E eu acho que é isso que o Flamengo tem que aprender. Muito bom. É bom a gente destacar, até lembrar, na verdade, das pessoas, dos personagens que passaram aqui ao longo dessa temporada também do Copa Delas, ao longo de 2025. Uma delas foi a Amanda Gutierrez, que a gente entrevistou juntas, né, Brenda? Uhum. E a Amanda que brilhou no Campeonato Brasileiro, brilhou na seleção esse ano também, a gente vai falar de seleção, e também foi considerada está entre as atacantes do Brasileirão, dos melhores do Brasileirão 2025, e que agora vai brilhar, vai voltar para o exterior também. Né? E 3 vezes, né, artilheira da competição, não é para qualquer um, né? Ela vai batendo os seus próprios recordes ali, Amanda Gutierrez.
Ela brilhou, como você disse, na seleção, mas está nessa reta final também de despedida no Palmeiras, né? Conquistou já a Copa do Brasil, quer conquistar também o Paulistão, já estão aí com um caminho bem andado aí para poder também levantar esse troféu. Acho que ela realmente é o grande destaque, né? O Palmeiras vai sentir muito a falta dela no próximo ano, né? De se ver com quem que eles vão buscar para tentar ocupar esse espaço, que é um espaço difícil de ser preenchido, né? De forma igual. E ela deixa também um legado, né, para o time, né? Porque essa venda, a maior venda da história, vai trazer um centro de treinamento para, quer dizer, uma jogadora vai conseguir deixar aí um centro de treinamento para o Palmeiras. A importância, né, também de se olhar, desse olhar, né, que os clubes precisam ter, porque a gente viu também que a Dudinha, né, saiu do São Paulo e ninguém sabe, né, se ela foi vendida, foi doada, quanto que foi essa venda, ninguém disse. Então, a importância de se fazer contratos também bem feitos aí com as atletas para não perder, né, joias, né? Também. Porque é uma joia que deixou a equipe de São Paulo, sentiu bastante, né, a perda da Dudinha. E outras vão vir aí, né? A gente viu a Johnson, grande revelação, enfim. Então, é preciso ter esse olhar. E como que o futebol feminino, que é para muitos que dizem que não dá retorno e tal, tá aí o retorno, vai construir um centro de treinamento. A gente ainda vai falar mais Brasileirão, mas eu acho que você levantou uma bola que eu tenho que chutar pro gol. A jogadora é ela. Pega na veia! Mas é muito representativo, né? Muito simbólico, na verdade, porque a gente começou a fazer o Copa Delas em 2023 com vocês, inclusive, quando vocês nem eram da casa, né? Que lindo isso, mas olha o salto que se dá, né? A gente não tinha vendas tão simbólicas, tão significativas de jogadoras, a gente não tinha torcida também para fazer frente com a do Corinthians e, por favor, torcedor do Corinthians, não estou falando contra. Na verdade, vocês são exemplos e então por isso que a gente fica nessa perseguição, né? Então, olha só o quanto já mudou, tem muita coisa para evoluir. Mas o quanto esse panorama, né, de 2 anos atrás mudou e a gente, enfim, pode projetar, exato, projetar mais a modalidade no Brasil, né? Quando a gente fala de Copa em 2027, a gente quer que esteja um ambiente realmente favorável para todo mundo, né? Com certeza. Podia estar melhor, né? A meu ver, podia estar melhor. A gente está perto aí da Copa, né? Acho que é muita oportunidade que tem. Maior visibilidade. E que deixa de ser aproveitada. A gente vê, como a Raquel citou, né? Um exemplo claro, que é o time do Flamengo que tem, né, recursos para investir no feminino e poderia fazer isso. Né, seguindo aí o exemplo do Corinthians, que é um exemplo realmente espetacular e que a gente fala muito, que a gente quer que chegue lá, não para derrotar o Corinthians, mas para alavancar toda a modalidade, que acho que todo mundo crescer junto, né? Mas a gente ainda vê essas questões de time quando é rebaixado, a primeira atitude é desmanchar o feminino. Sim. E que não representa, que não vai mudar em nada, né? Como se tirar o feminino fosse mudar alguma coisa do masculino. Então, outras equipes que, por exemplo, como o caso do Mirassol, que já deveria ter o time feminino, né? Passou esse campeonato inteiro jogando a Série A e deixaram não fez o time, agora já vai para a Libertadores, a necessidade, né, aumentou, mas até o momento também a gente ainda não sabe qual vai ser esse time do Mirassol. Então, assim, já podia estar melhor, né? A gente tem aí a Copa do Mundo, que é um universo absurdo de oportunidades, né? E quando que os nossos dirigentes, né, o universo aí do futebol vai se movimentar para aproveitar isso, né? E só complementando o que você falar, Marília, um ponto que a Zugabi colocou, que eu acho importantíssimo também, né? A gente vê muito a evolução dos times de São Paulo. Sim. Não é à toa do porquê os times de São Paulo estão à frente. E isso é um ponto que a gente tem que colocar. A Federação Paulista tem um papel fundamental. Um trabalho que começou lá atrás com a Aline Pellegrino, que vem sendo mantido, diferente do que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a gente fala da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que parece que joga contra o futebol feminino. A gente não vê um calendário organizado, a gente não vê uma preocupação com o futebol feminino como a gente vê com o calendário do futebol paulista, por exemplo. Ah, tem um campeonato carioca. Ok, você tem um campeonato carioca acontecendo. Mas ainda é a segunda que tem prêmio. Só tem prêmio em São Paulo e no Rio. Tem Exato. outras que estão piores. Sim, ainda, né? Mas o que a gente coloca é que são os estados mais ricos do país. Então, sem dúvida alguma, são os estados em que você tem os times
que tem maior recurso e daí as federações também são mais vistas no restante do Brasil. Por isso que eu estou colocando. A gente tem São Paulo e Rio deveriam ser exemplo para o restante do Brasil, independente da premiação, mas a forma como a gente vê que o futebol se coloca no Rio de Janeiro diante do seu futebol feminino, isso é muito triste. O Flamengo realmente, como a gente colocou, é esse exemplo, né? Se o time, que é o principal do Rio de Janeiro no momento, em termos de dinheiro, não em termos de história, não é isso, mas em termos de dinheiro, faz isso, qual é o exemplo que o Rio de Janeiro, o Flamengo está dando para outros times? Então, isso é um ponto que tem que se colocar para pensar e que a gente também, enquanto imprensa, tem que pressionar para que esse cenário mude, principalmente nos times do Rio de Janeiro. E mesmo a Federação Paulista, né, organizando o campeonato, tem muitos patrocinadores, é um campeonato, Copinha né? também. Copinha. Ainda assim, muitas críticas, né, dos próprios clubes de São Paulo em relação a essa questão de calendário, jogos trepados com a data FIFA, principalmente o Corinthians, né? Reclama bastante aí da organização do Campeonato Paulista em jogos que ficam junto com o Campeonato Brasileiro e também com a questão da data FIFA, agora mesmo a final, o Corinthians se sentiu prejudicado, enfim. Exato. Então, mesmo assim, ainda há muita coisa a melhorar, mesmo por quem já faz bem feito, né? Vamos dizer assim. Daí a esperança dessa mudança do calendário proposto pela CBF, que a gente vai ver começar agora em 2026, né? Sim. Com o aumento de jogos do Campeonato Brasileiro, com uma tentativa de tirar justamente da data FIFA, que era o que realmente o Corinthians reclamava muito, Palmeiras também reclamou um pouco, mas o Corinthians sem dúvida alguma. Então, é um ponto que a gente tem que ver se vai funcionar e se realmente vão colocar à frente em 2026, porque 2027 é a Copa do Mundo e está batendo aí. Aproveitando esse assunto ainda dos clubes cariocas, a gente já jogando para 2026, a gente vai ter a Série A1, que vai ter Fluminense, vai ter Flamengo e vai ter Botafogo. Brenda, Balbi, o que você espera? O que a gente pode esperar dos times cariocas? A gente já falou aqui do quanto o Corinthians continuará forte, o Palmeiras chega muito forte, a gente pode falar daqui a pouco também do São Paulo e tudo mais, Cruzeiro. Mas e os times cariocas vão ter competitividade? Olha, eu acho que a nível de elenco, Marília, o time do Flamengo, ele ainda é o elenco mais qualificado, né? Tudo bem que a gente ainda não chegou nos momentos aí de perdas, de quem chega, quem sai, etc. Até para os próprios times, para os outros times, né? Fluminense e Botafogo, a gente ainda não sabe também qual vai ser o elenco para 2026. Mas eu acredito que o Flamengo é o time que chega um pouquinho mais forte para a temporada 26, justamente por já ter ali um caminho, né, um pouco mais pavimentado. Mas Fluminense e Botafogo também são times muito tradicionais e que eu tenho certeza que vão chegar ali competindo, né? O Fluminense não fez uma excelente temporada em 2025 na Série A1, mas se manteve, né? O Botafogo fez uma boa Série A2, conquistou o acesso, então a tendência é que tente ali, né, se manter na série A1 também. E aí o que falar do Vasco, né? Porque o Vasco todo ano parece que sofre um desmanche. Todo ano é renovação no Vasco. Esse ano, inclusive, a gente recebeu Esse ano, a mais Verônica uma vez, aqui, tinha uma esperança. Exatamente, mais uma vez renovação. Mas caramba, todo ano renovação? A gente vai chegar aonde com essa renovação, né? Porque a gente não está tendo tempo para a renovação se estabelecer. Né? Se a gente tem uma renovação anual, peraí, o que está acontecendo? Né? Aonde a gente quer chegar? Na verdade. Aonde a gente quer chegar? Né? Então vamos ver qual vai ser aí os planos do Vasco para o ano de 2026. É um clube que tem uma história absurda no futebol de mulheres aqui no Brasil, revelou grandes nomes, isso aí a gente já está cansado de falar. Primeiro clube feminino no Rio de Janeiro, no Brasil também, que se tem registro, né? Pois justamente a história e assim, do Vasco da Gama. Tem vários 3, 4 títulos nacionais, né? Uma história que está aí para quem quiser ler. Então, realmente, fico triste dessa situação do Vasco, que quando a gente acha que vai, não vai, mas que o Fluminense, Flamengo e Botafogo consigam representar ali o Rio de Janeiro da melhor forma na Série A1. Acho que um ponto interessante para a gente observar, né, principalmente em relação ao Flamengo e ao Botafogo, é o aproveitamento da base, né? Porque o Flamengo fez esse movimento dizendo que vai valorizar a sua base, que de fato é muito forte. As duas equipes fizeram a decisão, né, do Sub-20 nos últimos 2 anos, inclusive. Então, as duas equipes têm uma base realmente boa, muito boa. E a gente sabe que uma coisa é base, né, Sub-20, outra coisa é quando você sobe, tem uma diferença. Mas como que esses elencos vão aproveitar mesmo essas jogadoras da base
para terem resultados, né? Não só dentro de campo, mas também, quem sabe, até nesse aspecto também de negociação de jogadores. Então, acho que é um ponto para a gente estar de olho aí nessa questão da base aí dos times cariocas. Só para terminar essa parte dos clubes cariocas, fica aberto o convite para o Flamengo vir ao Copa Delas, esse convite que a gente sempre estendeu ao longo do ano. E aí eu insisto novamente, a gente recebeu atletas do Botafogo, o técnico do Fluminense, a técnica do Vasco, recebeu atletas, enfim, só faltou do Flamengo. E a gente está aqui e a gente torce pela modalidade no Rio de Janeiro, que é onde a gente está. Então, a gente reforça esse convite, fica aberto aí, que a gente gostaria de receber também alguém do Flamengo. Aliás, aqui né, no Marília, nosso estúdio. existe um movimento para transformar o Rio de Janeiro na capital do futebol Sim, feminino, a A secretaria e tudo, até por conta da questão da Copa, né? Devemos ter aí a Sim. abertura, o encerramento que está no Maracanã, e há esse movimento de transformar o Rio de Janeiro na capital do futebol feminino. Tem um trabalho gigante a ser Bem feito para grande. poder passar São Paulo, mas enfim, há esse movimento. E a gente vai estar A olhando. intenção é boa, né? Esperamos Tem que ter a que seja- pretensão. assim, que se conseguir, né, ou se não conseguir, ao menos vai tentar igualar, né, São Paulo? Isso já é um grande feito, mas vamos ver como é que isso vai ser realmente feito na prática, né? Ai, gente, esse programa vai estourar hoje, hein? Porque a gente tem tanto assunto. Mas, bom, ainda para a gente encerrar o papo brasileirão, para a gente não deixar ponto sem nó, a gente tem 2026, a gente já falou do Atlético Mineiro que subiu, tem Botafogo que subiu, tem Fortaleza também que subiu. E aí a Sobe gente... o feminino e cai o Santos. masculino, né? Exato. É essa a questão. O Santos feminino também subiu, né? Que tem toda uma história no futebol nacional, o Santos. E aí fica essa dúvida, né? O Fortaleza, que acabou caindo para a Série B, o Fortaleza masculino, e aí a gente fica já na dúvida, como é que vai ser esse projeto do feminino, né? Vocês também ficam... Sem foi dúvida. dito que vai ser mantido, né, que vai ser mantido o investimento e tudo Sim. mais. A promessa é uma, agora a gente tem que ver se realmente vai ser levado a cabo, né? Essa que é a questão. E, mais uma vez, vamos ter um campeonato que 2 equipes somente vão cair, né? Então, vão ter que se esforçar, né? Igual a gente viu nesse campeonato que passou, que, de fato, as equipes que caíram, de fato, mereceram muitíssimo, né? O rebaixamento. Então, vamos ver quem é que vai ter esse... A gente espera que as equipes que vierem, que subirem, possam realmente olhar, se espelhar, né? No trabalho feito pelo Bahia, né? Sim, sem dúvida. Beleza. Que fez um excelente campeonato. Muito bem, vamos falar então de seleção, senão a gente vai passar aqui, sabe, muito tempo, e aí você vai enjoar da gente, coisa muito difícil de acontecer, mas pode. Vamos falar de seleção brasileira que teve mais um ano feliz, teve Copa América, 9 amistosos, 6 vitórias e 3 derrotas, e 3 empates, na verdade, 3 derrotas também. Não, exato. São 3 derrotas, eu vou trazer aqui, eu tenho a informação certinha. Mas aí eu queria a sua avaliação, Brenda. 2025, mais uma vez, né? Foi um ano de continuidade do Arthur Elias, a gente que pôde conversar com ele também, tem aqui os registros no YouTube da TV Brasil. Unidos, França e Noruega. E aí, exato, garota, não preciso de computador, não. Tem Raquel Mota aqui. E aí eu queria saber, assim, o que a gente pode esperar para 2026, né? Eu acho que 2026 vai ser aquele ano de arremate mesmo, né? Tipo, olha, foi aqui e Copa, chegou. Né? Porque esse 2025 foi, de fato, um ano muito positivo para a seleção brasileira, um ano em que a gente teve muitos testes importantíssimos contra as seleções muito fortes, né? Que trouxeram ali todos os tipos de desafio para a seleção brasileira e que o Brasil conseguiu ali ser muito vitorioso, né? A gente viu aí o retrospecto, então, uma seleção que se impôs, uma seleção que voltou a impor respeito, né, aos adversários. Então, acho que isso é uma parte fundamental. Acho que essa parte de voltar a ser temida, respeitada pelos adversários, foi essa base, né, desse trabalho do Arthur Elias em 2025. 2026, eu acho que os testes, né, a gente brinca que o Arthur Elias tira ali a escalação dele no sorteio, né? Opa, vai quem vai hoje aqui? Óbvio, né, gente? Brincadeira. Mas joga o papelzinho na estante. Cai mais alto e vai... Mas, assim, eu
sei que o cara tem um plano, então 100% Arthur Elias. Calma que o cara tem um plano. Mas acredito que ele ainda vai testar muitas atletas. Com certeza. Né? Porque é de fato ali o ano em que são os preparativos, né, para a Copa do Mundo. Então será um ano muito importante para consolidar mais algumas coisas. Eu acho que o nosso setor ofensivo nesse ano teve um destaque muito grande. Sim. Quem sabe para o ano que vem, para 2026, ajustar algumas coisas defensivas, né? O Brasil teve algumas dificuldades defensivas em algumas partidas. Então acho que é isso, é um ano de arremate ali para a gente chegar em 2027 pronto. Com a faca no dente, né? Porque é isso que a gente espera, né? Do Brasil em casa, que venha ao título e que venha muito certo, né? Esse time muito desenhado, azeitado. Esse número que eu falei, gente, realmente são dos amistosos, viu? Ao todo, o Brasil teve 15 jogos contando com a Copa América. Na Copa América não teve derrota nenhuma. Derrota só veio dos amistosos. Raquel Mota, já que você é o nosso computador, de fato, assim, o que chamou a atenção positiva mesmo, né? A gente sempre fala, vocês só falam bem da seleção. Não, tem críticas, claro que tem. Claro. Mas o que chamou de positivo para você, assim, taticamente, né? O que o Arthur trouxe de muita convicção que te fez feliz? Olha, eu tenho algumas críticas que eu venho fazendo há algum tempo, mas um dos pontos, até como a Brenda colocou, foi a questão da defesa do Brasil. Isso era um ponto que já vinha complicado desde a era Pia. A Pia tentou organizar, mas não funcionou. Mas o Arthur Elias, ele dá uma cara de seleção, que isso era um ponto que não tinha antes. Então, você consegue ver a seleção brasileira feminina como um time, como algo que está organizado, como algo que tem uma cara. E principalmente a zaga do Brasil. Ele conseguiu encontrar uma zaga que funcione, um sistema que funciona para o Brasil. E principalmente, e isso é um ponto que eu gosto demais do Arthur Elias, a gente não vê a seleção feminina jogando igualzinho em todos os jogos. Ele faz uma avaliação de acordo com as seleções com as quais ele vai enfrentar. Então, eu falo que o Brasil tem uma cara? Tem, mas é a cara do Arthur Elias. Porque não dá pra você falar, o time do Brasil é sempre esse. Não. O time do Brasil vai variar de acordo com o que tem à frente como um obstáculo, como um adversário a ser enfrentado. Então, para mim, isso é um grande ponto que dificulta demais o trabalho de outros técnicos que vão enfrentar a seleção brasileira. Como a Brenda colocou, a seleção tem muitos pontos a organizar, a defesa é uma delas, mas eu ainda acho que está muito, mas muito melhor daquela seleção que a gente pegou, por exemplo, da era Pia. Eu ainda continuo criticando muito essa, entre muitas aspas, ausência de um meio de campo que trabalhe mais, mas é uma opção tática do Arthur Elias, a forma como ele trabalha, em que ele trabalha com a seleção visando mais aquelas jogadas de ponto futuro. Então, aí ele tem papéis fundamentais das pontas, principalmente jogando na seleção dele. Então, para mim, isso é um aspecto muito positivo. A gente sabe como a seleção joga, sabe como essas peças serão usadas, mas como eu falei, não tem, o time do Arthur Elias é... E você fala, não tem. E eu acho que essa é a cara e é o objetivo dele. Não sei se as meninas concordam, mas eu sinto muito isso quando eu vejo a seleção feminina jogando. Claro que você tem as peças que vão sempre jogar, que a gente sabe que estarão lá. Mas, para mim, o grande diferencial do Arthur Elias é esse, saber trabalhar com o elenco, saber dar uma cara, ainda que trabalhando com muita rotatividade aquele elenco. Muito bem. Bom, eu vou ter que encerrar, mas porque já? a gente tem tempo. A galera nem respondeu, a gente nem trocou uma ideia. Nem falei o que foi bom da Copa América, né? Pois é, o grande gol destaque, o gol de Marta. Exatamente. Mas eu só queria deixar um ponto. Eu acho que o que o Brasil, assim, da seleção brasileira, a grande questão desse ano foi confiança. Sim, eu acho que essas vitórias, esses enfrentamentos, como disse a Brenda, deram ao Brasil confiança, e confiança no futebol é muito importante. Principalmente a vitória da Espanha. Quem sim, vai esquecer aqui? Que foi, mas essa não, foi é, antes. Mas é que, gente, a Mas gente esse ano Sim, teve a sim. vitória contra os Estados Unidos, fora Sim. de casa, né? Eu acho que a conquista Da com a entrada da Inglaterra, Marta... gente, foi uma vitória, exatamente. sabe, Então, assim, foram monumental. desafios grandes que ele colocou, que o Brasil conseguiu superar com grande mérito, e isso vai trazendo casca, como disse a Brenda, confiança para o que vai vir pela frente. Agora, 2026 vai precisar também ter enfrentamentos
não só em amistosos, mas também competições, né? Eu acho que é para continuar nessa pegada aí, para a gente chegar até a Copa. Muito bem. Só lembrando para você que o futebol feminino na tela da TV Brasil vai voltar, é claro, em 2026. A partir do dia 15 de fevereiro começa já o Brasileirão da Série A1. Antes já tem Supercopa do Brasil, que abre esse calendário feminino, mas aqui na TV Brasil, no dia 15 de fevereiro, já começam, então, os jogos com essas mulheres maravilhosas que estão aqui. E aí, toda a turma da gente também. Vai dar muita onda, né, Lu? Sem dúvida nenhuma. De tsunami. Gente, eu agradeço muito, sou muito feliz de ser amigo de vocês, sou muito feliz de poder contar com vocês aqui nessa bancadinha agradece, né? fofinha. Valeu demais, valeu toda a equipe que faz o Copa Delas acontecer também. Valeu. E valeu você que acompanha a gente. É claro, continue com a gente em 2026. Vai ter muito futebol de mulheres aqui na TV Brasil e no nosso YouTube. E, claro, na Rádio Agência Nacional também. Um feliz ano novo, tudo de bom e a gente volta. Tchau, tchau.